o que vocês veem como os principais desafios, assim, para o orientador? Porque como é um episódio sobre os orientadores, o que é que prejudica mais o trabalho? Ou as coisas que prejudicam mais o trabalho de orientação? Eu acho que falta muito, né, essa questão da possibilidade da gente ter mais bolsa para os alunos, né? Até porque, como foi discutido no episódio anterior, nesse finalzinho os alunos já estão trabalhando, né, já estão estagiando, então eles têm menos tempo ainda. Então seria importante que a gente tivesse alunos que pudessem permanecer no instituto pelo menos 2 ou 3 dias no contraturno deles para poder trabalhar nos temas. Né? Eu acho que esse é um dos pontos que realmente prejudica. E tem também esse ponto do inglês, né, como vocês falaram, porque mesmo que seja Congresso Nacional, como o Otávio falou, né, também pelo que a gente discutiu no episódio anterior, você não está escrevendo o artigo para você nem para o seu orientador. Você está escrevendo o artigo para outras pessoas. E a maior chance de outras pessoas lerem é se o seu artigo tiver escrito em inglês. Então, é por isso que a maioria dos artigos que a gente vai encontrar, né, mesmo em áreas não tão tradicionais, elas vão estar em inglês. Então, dificilmente você vai encontrar boas referências em português. Então, acho que as duas grandes dificuldades são essa, a falta de tempo do aluno, de não poder estar ali 2, 3 dias dentro da instituição trabalhando, né, e a falta da leitura. Não precisa nem saber falar, por exemplo, mas se conseguir ler razoavelmente bem e, de preferência, se conseguir também escutar, porque hoje em dia a gente tem muito podcast, tem muitas entrevistas, YouTube, tem muitas apresentações de artigos e de defesas de dissertação e de teses que estão disponíveis na internet. É uma boa opção você gastar um tempinho da sua vida para aprender a ler e, pelo menos, escutar, né? No futuro, você pensa em aprender a falar também. E aí, Thiago? Os problemas, né? Vamos lá. Anotei aqui alguns enquanto nós estávamos falando. Acho que o primeiro seria, fazendo uma crítica, né, o IFCE, né? Primeiro é dessa 1 hora, né, de orientação, que é absurdo. Como eu falei, né, às vezes dá para incluir o TCC, né, em um projeto de pesquisa, e aí a quantidade de horas que você ganha para isso acaba, digamos, dando, né, para realmente fazer uma orientação melhor. Mas, por exemplo, se o aluno vier com um tema, né, de desenvolvimento, alguma coisa assim, não dá para incluir muito, né, aquilo num projeto de pesquisa. Então, você realmente fica só com 1 hora, e aí fica difícil, né? Em 1 hora você conseguir fazer uma boa orientação, né? Esse é o primeiro ponto. O Inácio falou, né, também, a gente já tinha comentado o inglês, né? Então, a dificuldade, né, dos alunos em ler inglês, né? Então, realmente é uma coisa que às vezes pega, né? Depende do aluno. Acho que o costume com a leitura de artigos, né? Porque, principalmente hoje, né, que normalmente, né, por conta do YouTube, né, e tal, de ter muito material em vídeo, né, os alunos acabam lendo menos o livro, né? Então eles assistem mais vídeos no YouTube sobre o conteúdo das disciplinas. Então isso causa até uma dificuldade maior quando ele vai ler artigos, né? Porque, apesar do que o Inácio falou, né, de que às vezes tem a apresentação dos artigos no YouTube, mesmo assim a grande maioria, digamos assim, não vai ter, né? Pelo menos não com tanta profundidade, né? Então não tem para onde correr, né? Você vai ter que ler o artigo, né? Então, né, tem esse problema hoje em dia, né, da leitura mesmo, né, e ainda mais do artigo, que ele vai ser, digamos ali, um pouco mais compacto na explicação do que de um livro didático, né, um livro normalmente tem um pouco mais de espaço, né, para poder fazer ali a explicação, um artigo às vezes tem um limite de páginas, né, então o autor, os autores daquele artigo, né, eles vão ter que, digamos ali, se virar, né, para poder explicar aquele assunto no limite de páginas, né, então esse é outro ponto importante, da leitura. O outro é da escrita, né, já conversou sobre isso no episódio passado, né, que os nossos alunos normalmente não têm, né, as disciplinas não treinam essa habilidade de escrita, né, então, normalmente é outra dificuldade, né, a gente como orientador, né, a gente tem que dar um suporte maior, né, na parte da escrita, né, fazer realmente um texto, né, com coesão, né, e tudo, bem explicadinho, né, então, isso é outro ponto. E acho que também outro muito importante aí foi esse que o Inácio citou, né, com relação ao tempo, né, quando chega ali nos semestres finais, né, o aluno às vezes já está estagiando ou até mesmo trabalhando, né, então isso acontece muito na nossa área, né, no final do curso o aluno já está trabalhando, então fica com pouco tempo, né, para o aluno poder se dedicar ao trabalho, inclusive até às vezes para poder se reunir com você, né, os horários ficam ali realmente bem limitados, né, é por isso que uma das coisas que eu falei no nosso último episódio, né, no episódio passado, foi sobre aquela ideia de você tentar já começar
a conversar com os professores, né, e já, digamos ali, já começar, né, a desenvolver o seu TCC no começo ali, né, sei lá, quarto semestre, quinto semestre, né, acho que é uma ideia interessante para que quando você chega ali, né, no sétimo, oitavo, né, você, digamos, precisa fazer menos coisas, né, para poder terminar o seu trabalho. Então, acho que são esses pontos aí. Acho que só complementando a parte que é difícil é quando chega na escrita, né? Que aí vem realmente o desafio enorme, porque tem muitas dificuldades na escrita, né? Às vezes o aluno ele chega no final do curso e ainda ele não domina a escrita da maneira correta, como ele deveria dominar, e aí você às vezes pega um texto que você tem que fazer milagre, né? Que aí você vai ter que corrigir, apontar os erros, e às vezes é um trabalho assim, gigante mesmo, porque são, sei lá, 50, 60 páginas de texto que às vezes você não aproveita muita coisa, né? Não tem tanta coerência, mesmo que você... E talvez seja até algo que nas disciplinas de TCC a gente deva trabalhar melhor, que é explicar realmente a estrutura de uma monografia, né? Uma estrutura mais clássica, né? Pelo menos aquela mais padrãozinha, tal, da introdução, fundamentação teórica, matriz e métodos, resultados, né, experimentos e conclusão, e explicar, né, com exemplos para ver se a pessoa consegue entender ali como é essa receita de bolo para escrever a monografia, né? Porque às vezes vem umas coisas completamente sem nexo, né? Sobretudo algumas partes que precisam, né, serem mais claras, né, e concisas, né? Então você vê que essa parte, na verdade, é um desafio para todo mundo. Na descrição dos resultados, né? Às vezes o aluno ele peca bastante porque ele não sabe escrever, e às vezes ele não consegue mostrar os resultados da maneira correta. Às vezes ele tem até bons resultados, mas os resultados são tão mal escritos, né, que acaba que você se perde ali, né, no meio do texto. Então, achar a escrita e corrigir a escrita é o pior, porque acaba que no TCC, diferentemente de um artigo, quando você está trabalhando, no artigo você também é coautor, né, então você pode ali alterar, colocar o seu texto. Isso. Na monografia você não vai poder fazer isso, né, não tem como chegar... E às vezes você consegue uma frase ou outra, você vai lá e você conserta e você mostra, faz assim e tal. Mas é uma frase ou outra, né? Não tem como você reescrever uma sessão completa, né? Então você tem que apontar e esperar que a pessoa faça as correções. E às vezes a pessoa não faz a correção. Você aponta o erro, o cara manda a correção e tá lá, o mesmo erro que você apontou, o cara não mudou. E fica aquele erro, 2, 3 versões sem o cara corrigir. Você, cara, cadê esse aqui? Ó? Você não viu isso? Né? Também devido à falta de tempo do aluno, né?